Uma boa conversa, uma boa reflexão, um olhar além. Está no ar o programa Visão. Apresentação Vitor Abreu. Olá amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão. Vamos hoje aqui ter uma conversa, um bate-papo super interessante aqui com o Dr. Gederson Sucolotti. Vamos saber o que é medicina funcional. Olha aí, para quem sempre, a grande maioria das pessoas tem uma preocupação com a sua saúde e em melhorar ela em momentos que ela não anda muito bem. Aguarde, vamos começar em seguida esse bate-papo, antes, porém, a nossa chamada dos nossos comerciais, dos nossos patrocinadores. Olá amigos internautas, essa entrevista aqui com o Dr. Gederson Sucolotti. Ele é pós-graduado em psiquiatria e nutriendocrinologia funcional. Uma palavrinha longa aqui, mas esse é o termo, né? Ele que trabalha com medicina funcional. É um tema super atual, né? Hoje se busca de várias formas melhorar e manter a saúde, e a medicina funcional vem aí com uma alternativa muito interessante. Primeiramente vamos cumprimentar aqui o Dr. Gederson. Tudo bem, Dr. Gederson? Bom dia, Vitor. Bom dia, internautas, né, amigos. É uma grande satisfação estar aqui, né, no programa Visão. E vamos falar bastante sobre esse tema que é de suma importância, né? A medicina, a saúde, a qualidade de vida. Muito obrigado pelo convite. Legal. E para nós também é um grande prazer, uma grande honra tê-lo aqui para conversar sobre esse tema tão importante. Bom, primeira pergunta, né, Dr. Gederson? A vida moderna trouxe problemas de saúde aos habitantes desse planeta, concorda? É verdade. O mundo hoje, a gente considera que ele está bastante contaminado, né? Obviamente, a tecnologia nos ajudou muito, né? O desenvolvimento das energias, a pesquisa médica, os avanços, né? A aeronáutica, poxa, quanta coisa depende da tecnologia, né? Uhum. Mas, inevitavelmente, isso tudo na vida tem um preço, tem uma contrapartida, né? A sabedoria oriental sempre fala que nós temos o yin e o yang, né? O positivo e o negativo. Então, hoje, esse padrão de vida moderno, estressante, permeado, né? Por muita coisa que é nova, né? Na espécie humana, trouxe alguns problemas. Pois é, doutor Gederson, aí, ó, fruto dessa pergunta e do que o senhor está aqui nos respondendo, a gente pode dizer assim, que até um texto que tirei, não nego aqui da internet, mas que é a pura realidade. A nossa sociedade está experimentando um aumento acentuado no número de pessoas que sofrem de doenças crônicas complexas, como diabetes. Diabetes, então, é uma coisa impressionante, né, o que aumentou. Doenças cardíacas, câncer, né, uma doença terrível e que está matando muita gente, doenças mentais e doenças autoimunes,
apenas para citar alguns exemplos. É isso? É verdade. O envelhecimento, a maior longevidade, né, da população, veio permeado também por um maior tempo de adoecimentos. Então, antigamente a expectativa de vida girava em torno de 60 anos, né? Antigamente uma pessoa de 60, 55 anos já era considerado idoso. Exato. Hoje a expectativa já está batendo nos 80 anos, a expectativa média da população. Só que infelizmente as pessoas acabam vivendo 20 ou 30 anos doentes, passando por enfermidades crônicas, que acaba sendo um martírio, porque é uma prisão, mas né, os últimos 20, 30 anos de vida, a pessoa acaba tendo muitos prejuízos. Então o olhar hoje da medicina funcional é muito nesse sentido, de encurtar esse período de adoecimento, né? Até a gente chegar naquela simbologia da lâmpada, né? A lâmpada ela funciona perfeitamente até 1 minuto antes dela queimar, né? Ela, na sua plenitude, ela não vai perdendo a luminosidade, ela funciona perfeitamente até o dia que ela apaga. Talvez um dia a medicina permita que nós alcancemos esse resultado. O ser humano viver em perfeito estado de saúde até a véspera da sua morte. Esse é um objetivo que a gente tem. Pois é. Mas o que então, em contraponto aqui agora, em relação à medicina convencional, essa normal, que existe aí, alopática, o que a medicina convencional deixa de olhar no paciente que, de repente, a medicina funcional se propõe a cuidar mais desse lado? Essa é uma pergunta muito oportuna, né, Vitor? Muito interessante. Porque nós somos todos médicos convencionais, né? A crítica que eventualmente a gente faz à medicina, mas a gente está incluído. Eu fiz uma medicina convencional, eu fiz uma medicina alopática normal, como qualquer outro médico. Só que às vezes a gente acaba estudando e tendo uma visão de mundo que vai nos permitindo a enxergar alguns problemas aqui e ali. Então a gente poderia aqui citar inúmeras críticas, né, à medicina, mas como eu sou um médico convencional também, eu procuro ter muita ética no falar isso, né, porque são muitos dogmas que muitas vezes tem que quebrar. Eu faço uma comparação que eu considero uma metáfora muito, muito oportuna. Se nós fôssemos pegar, digamos assim, a seleção brasileira de futebol, vai ter lá os 25, 30 convocados, mas normalmente ficam 20 ou outros, 30 ou até mais jogadores que estariam no mesmo nível dos convocados, mas que são deixados de fora da seleção. Não são escolhidos. Né? O famoso caso do Renato Gaúcho com o Tele Santana. Lá né? atrás, exato. Então, assim, hoje, quem faz o currículo médico são médicos que selecionam assuntos, temas, né? Só que alguns desses temas, então, passam a ser ensinados nas faculdades de medicina, se tornam, então, como se fosse uma verdade única. Como se fosse, olha, os 25 selecionados são esses. Não existe nenhum outro jogador desse nível. E não é verdade. Existem muitos assuntos diferentes nas mais variadas ciências, desde as ciências holísticas, esotéricas, a medicina oriental, entre outros, que poderiam estar no currículo médico convencional e não estão. Então o médico... E agora, quando o senhor falar sobre medicina funcional, o senhor pode até continuar nesse seu raciocínio, mas eu quero distinguir aqui, separar essa sua fala da medicina funcional. Não sei se já concluiu sobre esse olhar da medicina convencional. Isso. A medicina convencional, então, ela está fundamentada nesse currículo, que a gente sabe que está todo, digamos assim, poluído por interesses econômicos da indústria farmacêutica, patrocínios, etc. Então, aqueles selecionáveis lá, existe muita controvérsia. Tem muito outro craque que não foi convocado. E o médico funcional é aquele que, então, ele olhou para tudo que existe e disse, não, só um pouquinho, nós vamos tratar com aquilo que funciona. Não interessa que isso não seja da medicina ou que isso não seja considerado convencional. Nós vamos em busca daquilo que resolve, na busca das soluções dos problemas. Legal.
Nós queremos aqui agradecer os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, o Sicredi, a Foco Engenharia, Cindy Lojas, Ótica Elo, Pacheco Fotografias, Squash Academia, Álvaro Vieira Advogados Associados, Soldas Rosense, Golfeto Artefatos, Serralheria Witkowski, Realce Noivas, Bocata Restaurante, Turbo Transportes, Fundiza, AP Automóveis, Churrascaria Steffen, Auto Socorro São Cristóvão e Soma Assessoria e Contabilidade. Pois então, queremos saber o que a medicina funcional, né, buscando fazer algo diferente, algo a mais, quem sabe. O que ela propõe, doutor Gellerson? Ela propõe um resgate a tratar o indivíduo de dentro para fora. Não apenas fundamentar-se, né, aí uma separação do modelo convencional, nos dois grandes pilares da medicina, que é medicação alopática e cirurgia. Né? Ela busca um complexo conjunto de recursos terapêuticos capazes de oferecer uma recuperação mais ampla. Porque o que se viu que o medicamento alopático, muitas vezes, ele acaba funcionando apenas como um sintomático e também tem um contexto muito amplo de efeitos colaterais. Porque o medicamento alopático, para ele ser patenteado, para ele ser, digamos assim, criado, o laboratório precisa provar para a ciência que aquele produto não existe na natureza. Então, hoje, se eu criar, digamos assim, um novo medicamento para depressão, vamos lá colocar a pílula X, e eu provar que a pílula X não existe na natureza, eu ganho uma patente sobre esse remédio. E durante 17 anos, só eu poderei produzir. Eu, sendo o único produtor desse remédio durante 17 anos, se eu provar para a comunidade científica que esse remédio é a última bolacha do pacote para depressão, eu vou ganhar bilhões, porque eu vou comercializar sozinho um produto que vai ganhar toda a comunidade médica durante 17 anos. Então, hoje, todo o foco da indústria farmacêutica, elas perseguem intensamente a busca por patentes. A medicina funcional, ela fundamenta-se no uso de medicamentos nutracêuticos, ortomoleculares. O que é isso? Por exemplo, um nutriente, o magnésio. Se eu provar hoje que o magnésio é o remédio que melhor trata a depressão, qualquer concorrente, qualquer laboratório do mundo pode produzir o seu magnésio e vender. Porque ele existe na natureza. Ele não foi uma criação minha. Eu não posso patentear esse produto. Então, a gente entende, obviamente, que o interesse é na patente. Porque se eu provar que o magnésio que eu vendo é o melhor tratamento para uma doença, o meu concorrente no outro dia faz o magnésio dele, entendeu? Já a patente não. A patente eu tenho exclusividade durante 17 anos. Então, a medicina funcional olhou para isso e disse, não, só um pouquinho. Existe muito produto que está esquecido pela ciência, que está fora dos currículos. Existe muito procedimento que não é ensinado na faculdade de medicina, mas que funciona muito bem. Ele só não tem propaganda. É como um jogador que está jogando bem aqui no Brasil. Ele só não joga na Euro, na Champions. Sim. Mas ele joga melhor às vezes que um jogador que está lá. Então ele vai em busca disso, um tratamento natural, integrativo, amplo, independente de que há patrocínio ou não. Né? Ok, pois é, agora surge uma pergunta aqui que nem estava no meu script. A indústria farmacológica, ela tem, não tem como negar aqui, ela tem um interesse econômico fortíssimo. Né? Ela, olha, tu entra numa farmácia como toda hoje, a indústria, e as farmácias estão cada vez maiores, né? Tu tem uma legião imensa de medicamentos. Né? Eu sou um grande defensor da indústria farmacêutica, porque ela ofereceu hoje, nós devemos muito à indústria farmacêutica, né?
ela produz produtos, ela cria formas, ela salva vidas. O problema está no médico que precisa selecionar. O laboratório não é culpado por criar uma patente e oferecer. É um produto, está aqui, prescreve quem quiser. Mas doutor Gederson, pois é, agora chegamos a uma pergunta aqui que eu acho fundamental, na minha opinião, e que aí eu quero ver. Veja bem, no princípio, lá atrás, as pessoas viviam mais no campo, as cidades eram poucas, as cidades eram pequenas. O senhor concorda que a urbanização trouxe a incorporação de inúmeros males? Vamos comentar aqui uma situação. E eu conheço tantos amigos, e eu tive a oportunidade ali atrás, ou alguns anos atrás, de fazer isso. Hoje eu não tenho feito. Mas muita gente que passa a semana toda na cidade, olha, Santa Rosa é uma cidade relativamente pequena, né, interiorana, mas que vão para o interior, vão aí para as margens do Rio Uruguai, ou enfim, um sítio, qualquer lugar aí, a pessoa volta, vai na sexta ou no sábado, volta no domingo renovado. Então, se conclui o quê? A cidade, a estrutura urbana, ela ajuda a complicar muito a saúde, né? Na verdade, o que acontece é que tem inúmeros estudiosos, tem muitas autoridades que falam sobre isso, livros que a gente pode pesquisar, que mostram que a energia do planeta Terra é curativa. Sim. A crosta terrestre, ela é rica em elétrons. O elétron é a energia da vida. Então hoje a pessoa que passa o tempo todo fechada no escritório, em cima de um automóvel, longe da natureza, ela está num campo nefasto, num campo energeticamente poluído. Extremamente negativo. Então quando ela pisa com os pés na terra, quando ela caminha na água do rio, quando ela respira o ar de uma floresta, Enfim, se liga à natureza de volta. ela recebe esses elétrons. A energia da Terra é curativa. Existe hoje um campo, pode-se pesquisar no YouTube, no Google, Claro. chamado Earthing, que é o grounding. É um tipo de terapia onde a pessoa então se conecta. Caminhar ali na beira da praia, naquela região onde bate as ondas e areia, Meu Deus. aquilo ali tem um efeito benéfico incrível. Incrível, né? E as pessoas não fazem isso. As pessoas não pegam nem mais sol. O sol é talvez a força... Imagina a Terra, um minuto sem o sol, morreria tudo, acabaria o planeta Terra num minuto. Pois é, né, doutor Gederson? E aí vem toda aquela questão, né, que durante um bom tempo, e ainda hoje se fala, se demonizou o sol, né? Quando o sol tem inúmeras vantagens. E o mais engraçado de tudo é que não existe um artigo científico que prove que o uso moderado do sol cause câncer de pele ou melanoma. Isso virou um dogma que foi passando de um para outro e virou verdade. É claro que muito é pelo lobby da indústria para vender protetor solar, entendeu? O sol, a exposição moderada ao sol, 10 a 15 minutos, ali no sol do meio-dia, que é onde forma a vitamina D, ela protege do câncer. E eu agora, como leigo, evidentemente, que vou fazer uma colocação aqui em cima do que o senhor está dizendo, mas baseado numa observação de muito tempo, né? De repente, né, imagino eu, doutor Gederson, que tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas, até por a questão da tez, né? Da pele mais clara ou mais escura, que tem uma capacidade, de um limite para se manter no sol maior ou menor, né? Claro, sim, existe um cálculo conforme a cor da pele, né? Porque quantas pessoas que ao longo da vida estiveram expostas ao sol muito tempo e nada aconteceu. É só ir lá visitar os pescadores do Nordeste, eles saem de manhã cedo e voltam de noite, passam o dia inteiro dentro da água pescando, exposto ao sol, ele nem sabe o que é protetor solar, vai ver se tem câncer de pele. Exato. Foi um fator de confusão, a gente sabe que isso está ligado a outros elementos, agrotóxicos, má alimentação, estresse, bebida alcoólica. Se for ver a pessoa que desenvolve um câncer de pele,
ela tem vários outros fatores de risco. E se atribuiu o Sol. O Sol é que foi o culpado. Exatamente. Como é que vocês, médicos funcionais, pode-se dizer assim? Pode-se dizer. Vocês abordam um paciente. Parece que vocês têm essa prerrogativa de dedicar um tempo maior ao paciente, à pessoa que está sendo consultada. O médico funcional, ele é um médico do corpo todo, do corpo e da mente todo. Ele acaba evitando essa separação, porque hoje a medicina está toda separada em especialidades. Sim, né? Exato. O cardiologista é quase como se ele quisesse que entrasse só o coração da pessoa caminhando, ele não olha mais nada. Imagino que né? sim, exatamente. O oftalmologista não pergunta nada, ele só olha o olho e acabou a consulta. O traumato fica só no osso. É isso, entendeu? Então, assim, hoje o médico funcional, ele busca resgatar aquele sistema do médico de família, do clínico geral. Só que é um clínico geral mais sofisticado, com um olhar mais amplo, que agregou outros conhecimentos da alimentação, do controle do estresse, da qualidade do sono, da atividade física, da suplementação, né, da medicina quântica, da física quântica. A gente estava falando aqui né, da questão da poluição eletromagnética, né, dos tempos modernos. Hoje isso tudo a gente sabe que existem energias quânticas, né, na física. O quântico, ele é o estudo da física além dos limites do átomo. Né, as energias, as radiações, a energia elétrica, o magnetismo, todas são forças que hoje estão numa intensidade muito maior. O 5G do celular, né? Então hoje a gente sabe, por exemplo, a pessoa que fica lá com o celular o dia todo, ela tem risco de câncer de cérebro. Pois é. Então o médico funcional, ele se tornou um médico que resgata a medicina geral, o clínico geral, né? E agora então ele aborda o sujeito como um todo, desde a sua alimentação, a sua qualidade do sono, né? E por último ele vai chegar lá na doença. Né? É um modelo diferente. Existe um conceito criado por um sociólogo e médico judeu, em 1979, Aaron Antonovsky, que é o da salutogênese. Salutogênese é eu compreender quais os fatores que me tornam mais saudável. Antonovsky ele estudou aquelas pessoas que passaram no campo de concentração. E ele viu que alguns desses indivíduos adoeciam mais rapidamente do que outros. E ele então adaptou da física o conceito da resiliência, que é a capacidade de suportar um estresse, suportar uma carga. Então a gente trabalha não apenas com a patogênese, como é o médico convencional. Patogênese é o estudo das razões, motivos e maneira como uma doença se estabelece no corpo. Nós partimos não da patogênese, nós vamos para a salutogênese. É entender como que uma pessoa tem saúde, como que ela vive mais e melhor. Tá, e o que é que o assunto aqui com o Dr. Gederson é extremamente interessante, pelo menos eu entendo assim, eu acho assim. Imagino que muitos dos internautas também estão gostando da entrevista, que é ao vivo aqui e que fica depois gravada e que muitos que não podem nesse momento assistir vão poder assistir. E a gente aqui tem mais perguntas. É evidente que não vamos poder alongar muito, né? Porque a entrevista é muito longa, ela acaba se tornando cansativa. Mas eu vou pular aqui uma pergunta que eu entendo agora, nesse momento, necessária fazer, sobre a nutrologia, né? E sobre a nutrição celular. Eu gostaria que o Dr. Gederson falasse para nós sobre isso especificamente, até fazer essa distinção ali que eu não soube colocar. Sim. A nutrição é uma faculdade, né, que uma pessoa faz, a faculdade de nutrição, e se especializa em alimentos, alimentação, né? Nutrologia, ele é um campo da medicina, uma especialidade médica que então estuda alimentação humana, nutrição, problemas metabólicos, né? A nutrição celular, ela é um conceito que começa lá na metade do século passado com os contemporâneos do Dr. Linus Pauling, que criou, naquela época, a medicina ortomolecular, né, onde se viu que para aquela célula funcionar, existia uma necessidade específica de diversas substâncias. Mais modernamente, nós temos então o conceito de medicina biomolecular, ou seja,
existem 45 substâncias necessárias e indispensáveis à vida, que têm que obrigatoriamente serem ingeridas através da alimentação. Lipídios, minerais, vitaminas, proteínas, todos esses elementos são fundamentais para que a célula funcione bem. Um desses elementos apenas que falte é capaz de produzir uma doença. Então veja o quanto é complexo. E isso impacta principalmente no cérebro. Que às vezes um elemento tem uma falta crônica no organismo. Uma falta crônica, por exemplo, o iodo. Nós estamos aqui a 700 quilômetros da praia mais próxima, 600 quilômetros. Nós estamos aqui numa deficiência brutal de iodo. O iodo, ele é um mineral, ele foi o segundo mineral considerado indispensável à vida. Exato. O primeiro foi o ferro, o segundo foi o iodo. E hoje nós temos uma deficiência brutal. Por quê? Porque o iodo ele está concentrado no mar. No mar, se eu comer o fruto marinho, o peixe, eu ingiro iodo. Mas também a água do mar evapora, forma a nuvem e vem para o continente. E aí chove. Essa chuva ali próxima da costa é rica em iodo. Então aquele vegetal tirado da proximidade da praia tem iodo. Mas nós aqui a 700 quilômetros não chega nuvem do mar nenhuma aqui. E a nossa chuva não tem iodo. Maravilhoso isso que o senhor está dizendo, maravilhoso. Eu vou dizer, eu ficando uma semana na praia, para mim já parece que dou uma renovada violenta. É curativo, né? E é em cima, certamente, desses elementos do mar, né? Nós viemos do mar. E da praia. A vida começou do mar. O estudo da biologia mostra isso. A vida na Terra começou do mar. Os primeiros seres vivos que surgiram no planeta, unicelulares, eram marinhos. Sim. Então nós temos o mar dentro da gente. E veja bem, a maioria das cidades litorâneas, ou cidades próximas de praia, elas não têm praticamente indústria, o que ajuda também a potencializar essa ação do mar, né, na saúde das pessoas, né? É verdade, é verdade. As outras cidades, evidentemente, até porque tem que ser assim, né? Tem que ter aquelas que são muito fortemente industriais. E as que ficam muito urbanizadas perdem um pouco a graça, né? Sim. O bom da praia é aquela coisa mais assim selvagem mesmo, né? A natureza crua ainda, também, né? Exatamente. Bom, agora aqui eu quero lhe fazer uma pergunta sobre a medicina funcional, o alcance que ela tem e também assim lembrando que se falou muito lá atrás em medicina alternativa, que também se chama medicina integrativa, aonde inclusive o próprio SUS incorporou algumas práticas, né? Até cito aqui, mas o Dr. Gederson vai fazer uma abordagem do que eu estou dizendo aqui e certamente vai dar uma explicação didática melhor. Nós tínhamos e temos aqui, certamente até aí no conjunto de procedimentos junto ao SUS e que prevê aí a massagem, a massoterapia, né, florais, aromaterapia, reiki, sei lá, são muitas formas aí de ajudar as pessoas a amenizar problemas de saúde ou até, quem sabe, curar. É por aí, doutor Gederson, e aí a funcional, até onde ela vai, ela abarca também esses aspectos que eu estou colocando aqui? A medicina funcional e a integrativa, elas têm uma certa proximidade, mas elas não são sinônimos, né? A medicina integrativa engloba essas técnicas, a medicina oriental, as terapias corporais, a aromaterapia, né? Todo esse campo. A medicina funcional, ela fica mais no campo da biologia do homem, né? Do estudo da ortomolecular, da fisiologia, da medicina biomolecular. Então elas têm uma certa... A medicina integrativa, ela entra mais no campo holístico, das ciências esotéricas, das ciências espirituais. Aí nós entramos no campo da integrativa. A medicina funcional, ela é uma medicina mais pautada na bioquímica. Ela entra um pouco também no aspecto da medicina quântica, mas ela é ainda um pouco mais para o lado científico. A medicina integrativa já entra um pouco mais no campo holístico, no campo esotérico, da ciência espiritual. Mas elas, em algum momento, possuem alguma interface, né? Talvez a grande interface seja a medicina quântica,
Hoje a gente trabalha muito no consultório com esse tipo de energia. Existem aparelhos frequenciais, existem equipamentos emissores de energia que conseguem regular aspectos do organismo para tratamento de ondas cerebrais. Então a física quântica hoje, trazida para a medicina, é uma ferramenta poderosíssima. Os frequenciais, os florais quânticos, eles funcionam muito bem. Agora, isso como são coisas que não podem ser patenteadas, existem poucos estudos. Mas eu estava vendo esses dias uma frase de uma autoridade que estava dizendo uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse, o ser humano é muito subjetivo. E a ciência é uma coisa muito matemática e objetiva. A ciência deveria se preocupar com parafusos, né? E não com o ser humano. O ser humano é muito subjetivo. Nem tudo que a gente consegue entender como verdade pode ser testado por um modelo científico. Então, nós temos que entender que vida humana... E doutor Zé, também nós, a maioria das pessoas, geralmente é imediatista. A gente quer um resultado para ontem. Isso. Né? E tudo leva tempo. A ciência e a vida não se encaixam perfeitamente. Existe a subjetividade, existe a arte. Esse autor dizia assim, o ser humano, o que trata, o que é capaz de curar o ser humano é a arte e não a ciência. O que cura de fato o ser humano é a arte, é a energia de vida. E isso eu não posso testar cientificamente. Então, essas abordagens, a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, todo esse campo integrativo tem assim, resultados lindos, né? Mas que não estão nos textos científicos, mas não quer dizer nada. Um psicanalista que tem que ficar às vezes 10 ou 15 anos com uma pessoa no divã, não tem como fazer um estudo randomizado duplo cego. Mas isso não quer dizer que a psicanálise não funciona. Ela só não foi testada. Nunca foi feito um estudo sobre se saltar de paraquedas ou sem paraquedas, qual a diferença científica. Mas todo mundo entende como uma verdade que é melhor pular de paraquedas de um avião do que sem paraquedas. Mas eu não conheço estudo científico que provou isso, né? E nunca vai acontecer, né? Se Deus quiser, porque... Entende? Então, nem tudo que é verdade passa por um estudo científico. Ok. Repito aqui, são tantas as indagações aqui, as curiosidades, né? Um tema super relevante. Mas eu quero lhe perguntar uma coisa agora aqui que é bem pragmática, bem prática, bem objetiva, dessa até não vou dizer disputa, mas dessa separação da medicina convencional com a funcional. Na convencional, os médicos rigorosamente sempre têm a tendência de pedir exames, né? E vocês? Nós também. Também? Só que a maneira como é interpretado pela medicina, o olhar funcional integrativo difere, né? É um olhar. Ela é uma medicina como a convencional, só que ela tem um olhar diferente. Existe essa separação. O campo funcional em alguns países dos Estados Unidos é muito forte, já está ali 50-50. Porque se viu que o modelo alopático ele falhou. Ele funciona muito bem para as doenças agudas. Okay. Mas para os processos crônicos, o medicamento e a cirurgia não têm resolvido. Pois é, mas eu não sei se o senhor pode abrir assim e colocar de forma mais explícita de como vocês no dia a dia ou na consulta, na relação com o paciente, vocês, e o senhor também é psiquiatra, né? Então está dentro da arte de conversar com as pessoas, sim, né? Sim. Como é que conduz até chegar, quem sabe, na conclusão durante a consulta de que o paciente vai sim precisar fazer alguns exames? Como é que é o desenrolar dessa consulta? É possível explicar como é que acontece? Ela é uma consulta, digamos assim... Que pode dar assim, um esclarecimento maior para quem está assistindo e ouvindo de como funciona e nada de depreciativo em relação a outra forma de atendimento mais da medicina convencional.
Sim, não, é o que eu digo, nós somos todos médicos convencionais. Né? A nossa origem é convencional, nós devemos muito à medicina convencional. A gente apenas tem um olhar diferente sobre alguns aspectos. Aquela questão do exame, a gente busca achar e encontrar aqueles valores que são ideais. Porque existe uma diferença entre, por exemplo, eu vou dosar lá a vitamina C. Existe um critério, né, que eu posso considerar a vitamina C abaixo daquilo como insuficiente. Mas esse critério, ele já é um limite de doença. Né? Quando eu estou com ela abaixo lá do valor considerado normal, ou estou nessa faixa, eu já estou numa faixa de doença. Então nem sempre o normal é igual a suficiente e muito menos igual a ideal. Então uma coisa é o exame normal, a outra coisa é o exame ideal. Entendeu? Então, por exemplo, se eu for lá, a homocisteína, que é um marcador de risco cardiovascular. Na medicina convencional, o normal, né, é até 6, 5 ou 6. Né? Até 12. Para a gente da medicina funcional, a gente quer que ela esteja abaixo de 6 ou 7. Sim, se dá uma atribuição porque numérica. 12 já é uma faixa de doença. Se eu mantiver uma homocisteína 12 ou 11, ela mesmo não sendo considerada anormal, mas o risco ainda é grande. Eu quero ela mais baixa, eu quero ela no ideal. Né? Então existe algumas divergências importantes nesse sentido. Né? Por exemplo, o colesterol. Né? A gente hoje da medicina funcional, a gente considera o colesterol uma substância nutricional das mais importantes. E ele apenas pode fazer mal quando tiver oxidado, inflamado ou em alguma fórmula genética que esteja muito alta. Fora disso, o colesterol é indispensável à vida. Eu não posso baixar muito o colesterol. Existe um campo hoje da chamada cardiologia metabólica que prova isso. Colesterol baixo demais aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de depressão, Alzheimer e inclusive risco de suicídio. Então essa visão muda. Aí entra a questão do entendimento. Um entende de uma forma e outro de outra. A gente da medicina funcional, então, tem alguns princípios que são diferentes. E é por isso que houve uma certa separação. Inevitavelmente, alguns conceitos são divergentes. E aí então a pessoa tem que pensar e escolher. Né? Aí vai de cada um saber o que é melhor para si. Né? Agora, dura em média o que uma consulta com o médico funcional? Eu atendo, a minha consulta geralmente é 1h, 1h30, né, o atendimento. A gente consulta vários hábitos de vida, sintomas, alimentação. Quando fala em hábitos é o estilo de vida, né? Estilo de vida, sono, uma série de coisas, né, que a gente tem que investigar. Pois é, e aí, doutor Gederson, assim, uma outra questão que eu vou colocar aqui, porque a gente falou em muita coisa, mas tem uma palavrinha que define também todo esse lado negativo que incide na saúde, que se chama estresse, né? Estresse é uma palavra que define, eu penso assim, né? Porque ele rouba a saúde em muitas das pessoas. Eu lembro que quando nós tivemos no início de 2020, lá por março, eu assisti um vídeo de uma naturalista, Ângela Xavier, que ela dizia que uma das causas das pessoas contraírem a Covid era o estresse. Nunca me esqueço que assisti esse vídeo. Depois até esse vídeo sumiu do YouTube. Eu não sei porquê, mas ela alegava que o estresse, então, evidentemente baixava a imunidade, ou tinha a tendência de reduzir a imunidade, por consequência, a facilidade de contrair mais o vírus. Né? Vocês também lidam com essa questão do aumento da imunidade? O estresse, ele é a causa última de todas as doenças. Causa última o Dr. Jeffrey Thompson, que é um papa da neuroacústica, que trabalha nos Estados Unidos, em San Diego, ele afirma isso. Toda doença, para se manifestar, tem que passar por um estresse. Né?
Então, o tema estresse, ele tem dois entendimentos. O entendimento psicológico, quer dizer, algo que está me perturbando, algo que está me incomodando, que está tirando a pessoa do normal, mas também existe aquele estresse biológico, que é uma sucessão de efeitos no organismo da pessoa que são uma resposta a um estado de tensão ou dificuldade. Isso já foi estudado, é como uma inflamação. É um grito de socorro, né? É como uma inflamação. O corpo lança a mão do fenômeno da inflamação para se defender. O corpo entra nos mecanismos de estresse também para se defender. O problema é que quando esse estresse é muito prolongado ou intenso, ele começa a fazer mal. Né? E entre outras coisas ele afeta a imunidade, porque rotas bioquímicas acabam sendo desviadas. Quando ele se torna crônico, né? Quando ele se torna crônico, ele afeta inclusive a sexualidade, porque as rotas dos hormônios é como se fosse um recurso que chega para um país. Olha, a verba é essa, aí vai um pouco para a educação, um pouco para a saúde, um pouco para o esporte. Quando o corpo está num estresse, é como se fosse uma guerra. Agora não vai mais dinheiro para a educação. O dinheiro vai todo para o exército. Entende? Então, assim, o estresse acaba mobilizando energia corporal, matéria-prima do corpo, para a produção dos hormônios que perpetuam o estresse. E começa a faltar para os hormônios sexuais, para a neurotransmissão cerebral, para os hormônios da imunidade. E é por isso que ele afeta a imunidade, entende? Então, quando eu reduzo o estresse, ou quando eu controlo ele bioquimicamente ou biofisicamente, através de equipamentos como a neuroacústica, as técnicas quânticas, eu estou então favorecendo que o corpo volte ao normal e, portanto, a imunidade também melhora. Mas também daí, né, doutor, a importância da atividade física, né? Eu venho dessa área, fui professor de educação física lá atrás. Eu sei o quanto é importante o exercício físico. É fundamental, né? E o exercício físico, a gente tem que entender ele como qualquer atividade, porque nem sempre a pessoa tem tempo de ir numa academia ou correr na avenida, Com né? certeza. Mas ela tem que se movimentar, ela tem que fazer atividades, a própria respiração. Eu, quando eu estou em casa, às vezes eu não posso me exercitar, eu faço um exercício de respiração diafragmática, Exatamente. abdominal, 20 a 30 minutos. Já é uma atividade física, né? Ela é indispensável. A yoga ajuda muito nisso também, né? Sim, sim. São tantas as atividades, meu Deus, hoje é... Hoje a Organização Mundial de Saúde diz que uma pessoa, para não ser considerada sedentária, ela tem que caminhar pelo menos 7 a 10 mil passos por dia. Existem equipamentos que a pessoa pode colocar que medem isso, né? Então, uma boa maneira de fugir do sedentarismo é isso. É comprar um aparelho, né, que mede isso e começar a caminhar, né? Eu aqui, o entrevistado é o senhor, mas eu vou dar só um exemplo aqui para ilustrar. Quando eu fiz a Faculdade de Educação Física, que foi aqui, e que era de dia, depois passou para a noite, então nós tínhamos, na semana nós tínhamos natação, atletismo, basquete e ginástica, vamos dizer. De tantas as modalidades, as disciplinas, melhor dizendo, e modalidades ao mesmo tempo. Era incrível como a gente se sentia, todos se sentiam, né? Porque é uma sensação muito boa de saúde, de equilíbrio, né? E isso hoje, o senhor falou em caminhar, né? Hoje dá para acrescentar, e as pessoas também estão usando muito o ciclismo, né? E evidentemente praticar algum esporte, até quando pode, né? Que acaba funcionando como grounding, né? Earthing, é conexão com a terra, né? Sim, caminhar sim. também já é um grounding, né? Uma conexão total com a natureza, né? E nós aqui com em Santa Rosa pegando o sol. E nós aqui somos muito privilegiados, né? Quanto lugar tem bom para caminhar lá, o parque, aqui a avenida, agora a nova Avenida Minas Gerais, né? Quanto lugar bonito para caminhar, né? O próprio ciclismo, né? O próprio ciclismo. Aumentou bastante, inclusive, as ruas asfaltadas. Mas que legal. Bom, nós estamos indo agora para o final aí da nossa entrevista com o Dr. Gederson Sucolotti, né? Muito, muito importante. Eu queria lhe perguntar, assim, como é que o senhor viu a questão da pandemia, né? E como é que o senhor vê ela e se concorda com a questão até mesmo da vacina, né? Porque houve muita polêmica aí com relação à vacina. Eu mesmo achei que eu não queria me vacinar lá no início,
mas depois acabei me vacinando com a Pfizer, as 2 doses. Porque tem todo um comentário lá e uma suspeita de que esse vírus poderia ou pode ter sido produzido, né? Como é que o senhor viu essa questão? Eu acho que é uma doença realmente preocupante, muito triste que isso tenha acontecido, tenha chegado num momento assim tão inoportuno, né, da humanidade, mas eu não creio que tenha sido produzido, né? A gente ainda tem uma fé, né, de que o ser humano ainda guarda alguma decência, né, que não seria capaz de uma atrocidade assim. Eu acho que ele é um vírus como qualquer outro que veio aí, que pegou as pessoas meio de surpresa e começou a afetar a vida, né? E justamente aqueles que estavam menos preparados, né? Então eu acho que é um chamamento para as pessoas refletirem mais sobre a sua saúde, porque é esse conceito da salutogênese. Da mesma forma que a medicina entende como que uma doença se instala, de onde ela vem, como ela evolui, nós também entendemos formas de como uma pessoa pode viver de uma maneira a aumentar a sua saúde. Da mesma forma que a gente pode ganhar inteligência ao longo da vida, investindo em estudos, pesquisas, livros, nós também podemos aumentar a nossa saúde. Nós não podemos nos contentar apenas com a saúde que veio da natureza. O ser humano que trabalhar mais em prol da sua saúde, ele vai ter mais saúde. Como um atleta que se exercitar mais, ele vai ficar mais forte. É científico, é matemático. Então uma boa alimentação, um bom sono, o controle do estresse, a atividade física, a ingestão de água, tudo isso junto cria na pessoa uma fortaleza, né? A retirada de coisas que estejam afetando, por exemplo, poluição eletromagnética, entre outras, isso lhe dá uma fortaleza interna muito grande. Nessa poluição eletromagnética entra inclusive o uso de controles remoto e tal? Principalmente assim, ó, celulares, né? Computador, as telas de televisão muito excessivamente, andar muito tempo de carro, avião, porque o próprio carro gera, né? O motor, o giro do motor, a pessoa pega um carro, vai daqui a Porto Alegre, ela vai de carona. Ela chega lá exausta. Sim. Porque a roda do carro no asfalto cria um mecanismo que gera campos eletromagnéticos. E isso entra em contato com o corpo e afeta a saúde da pessoa. Então, a pessoa tem que controlar. Sem falar de que a pessoa permaneceu durante 7 ou 8 horas muito parada, né? Nos Estados Unidos, na Califórnia, começou a aparecer um monte de casos de tumores cerebrais em crianças. Sim. Porque os pais têm o costume de agora, a criança com 6, 7 anos, dar um celular. Terrível. E ela fica o tempo todo com o celular aqui no ouvido. Terrível. E o osso do crânio de uma criança de 6 anos é muito fino. É muito mais fino que o osso do crânio de uma pessoa adulta. E o impacto da energia do celular é muito maior. Começou a aparecer casos de tumores de ouvido interno, tumores do cérebro. Pois mas aí, né, doutor Geles, e essa questão do celular é uma coisa extremamente, hoje, palpitante, do ponto de vista de preocupação. Não acho que deveria haver até campanhas educativas como política pública de saúde dos governos, nesse sentido? Uma fiscalização, alertando, né? Existe um certo controle sobre isso, né? A gente espera que essas instituições... Mas esse controle, geralmente, na questão do celular, e ainda mais com criança, ele pertence mais aos pais, né? Mais aos pais. Aí muitas famílias aí com problemas, às vezes... É verdade. Sem uma estruturação melhor. Bom, muito bom, nós estamos indo agora para o final aqui. Eu tenho que lhe perguntar, e estamos lhe dando essa vantagem, vamos dizer assim, porque é um assunto da maior relevância aí. O senhor atende em Santa Rosa, aonde? Eu tenho um consultório aqui junto ao edifício Imecom. Ali tem uma clínica, né, Bem-Estar, Medicina Funcional. Eu atendo junto com a doutora Marlise Umbeck, que é minha noiva, nutricionista. E a gente então já está aí há 7 anos, caminhando para 7 anos, de um trabalho integrado entre medicina e nutrição. Então é muito bonito, porque a gente consegue resolver grande parte dos problemas, né? Porque um dos fatores que mais está ligado hoje
há problemas de saúde, é a má alimentação. Má alimentação, né? É o veneno nosso de cada E dia. as pessoas precisam também, além de tudo que já se falou aqui, na questão da alimentação, o ideal é buscar a alimentação mais natural possível. Mais natural possível, com um aporte de vitaminas, de minerais, né? Então hoje nós sabemos que a alimentação moderna ela tem uma série de problemas. Por exemplo, o ômega 3 e o ômega 6. Né? O ômega 3 ele é um óleo muito importante para a saúde, poliinsaturado. Ele está presente em alguns peixes de água profunda, salgada, o salmão, a sardinha, no óleo de chia, óleo de linhaça. E o ômega 6, o aspecto patológico dele, sobretudo nos óleos refinados, óleo de soja, de girassol. Então a proporção ideal de consumo desses óleos seria 1:1. E algumas pessoas hoje, ela ingere 40:1, 40 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. Isso é um problemão de saúde. Entre outros, então, às vezes consultar com um profissional nutricionista, nutrólogo, e tentar trazer a sua alimentação para uma normalidade, depois de alguns meses, anos, a pessoa vai notar uma grande diferença. Olha aí. E isso tudo o senhor orienta nesse sentido? Eu acho que sim. A alimentação é um assunto científico, é um assunto que a gente aprende na escola. É o que eu digo, um nutricionista faz 5 anos de faculdade, mais 3, 4 anos de pós-graduação. Quer dizer, tem muita coisa para saber, né? Então, aquelas noções de alimentação que a gente tem de casa, não vale nada. Porque com todo respeito aos mercados que são úteis e necessários, né, à comunidade, às cidades, às sociedades, enfim, aonde se encontra de tudo, mas muitos alimentos não são tão naturais assim, né? E aí se ingere muita coisa. Desde a forma de preparar, tem a forma correta, né? Então hoje aí tem profissional nutricionista em todo lugar, né? Então a pessoa vale a pena fazer uma consulta nutricional, discutir a sua alimentação. Poxa, né? É como uma pessoa querer começar a fazer musculação. Consulta um profissional de educação física. Tem um jeito correto de fazer, tem um modelo a seguir, né? É simples, é só fazer. Exatamente. Última pergunta aqui. O senhor esteve num curso recentemente em São Paulo, né? Com o Dr. Lair Ribeiro. Fala um pouquinho para nós sobre essa experiência junto a um médico extremamente renomado. O Lair, eu sou aluno dele e hoje eu tenho a felicidade também de ser professor convidado da pós dele. Agora, o ano que vem eu vou para a 4ª turma de pós-graduação que eu ministro uma aula sobre estimulação magnética cerebral. Né? Então, agora nesse curso ele já me chamou novamente, o ano que vem eu vou lá apresentar uma aula. É fantástico. O curso que ele tem lá em São Paulo é uma coisa assim, ó, de outro mundo. As turmas geralmente são 300, 400 alunos do Brasil e do exterior, 90% médicos de todas as especialidades. É uma coisa assim, ó, de vanguarda, de primeiro mundo. Eu me lembro que eu cheguei lá na pós, eu cursei a pós dele. Sim. E eu já trabalhava com estimulação magnética transcraniana desde 2013. E lá chegando eu fiz amizade com o Thiago Gruberger, que é um amigo lá do Dr. Lair, expositor também de equipamentos médicos. Nós fizemos amizade e eu falei que eu trabalhava com aparelho de estimulação magnética transcraniana. E o Mate, que disse, poxa, a gente está desenvolvendo um aparelho com essa técnica. E nós começamos a interagir, né? E se criou esse aparelho. Certo dia o Lair me chama lá. Assim, ó, Gerson, tu consegue preparar uma aula para nós sobre estimulação magnética transcraniana e apresenta aqui no curso? Eu digo, poxa, vamos trabalhar. E eu preparei, fiz essa aula, estudei assim, ó, 16, 18 horas por dia, preparei material e tudo, e no dia eu fui lá, né, apresentar. Quando a gente sobe naquele palco, no Hotel Pestana em São Paulo, 3 projetores assim, né? 300 médicos do Brasil e do mundo te assistindo, né? Eu sentei lá e ele me chamou e aí uma câmera desse tamanho filmada a aula. Pô, eu subi lá em cima e olha, que sensação, hein? Foi muito bom.
E então, assim, vou a cursos frequentemente, estudo. O Lair ele é um gênio, né? Eu posso considerar ele o maior professor médico que eu tive na vida, disparado. Ele é uma figura genial e tem aí profuso, muito material na internet, YouTube. Ocupou um alto cargo lá nos Estados Unidos, né? Ele trabalhou na indústria farmacêutica durante muitos anos, ele é pesquisador, ele trabalhou com as feras do mundo. O Braunwald da cardiologia, que é é o Freud da psicanálise, é o Braunwald da cardiologia, é o maior cardiologista de todos os tempos. O Lair tem 16 artigos científicos publicados com o Braunwald. Então ele é uma figura extremamente diferenciada, competentíssimo, e criou aqui no Brasil uma escola médica das melhores do mundo. A escola Lair Ribeiro hoje é, sem dúvida nenhuma, assim, ó, exemplo em nível mundial. Vem gente da Alemanha, dos Estados Unidos, tinha agora pessoal vindo, de Portugal, Angola, aqui da América Latina toda. É impressionante, porque se a gente for ver assim, ó, qual é uma pós-graduação aí que forma 20 ou 30 alunos numa turma. Sim. A minha turma tinha 300 e poucos alunos, 90% médicos, do Brasil inteiro, vinha gente lá de Manaus, do Nordeste todo, eu ia daqui do Rio Grande do Sul. Então ele é realmente um fenômeno da medicina e tem muito conteúdo o que ele fala. Com certeza. Bom, nós queremos aqui ao final desse nosso bate-papo muito interessante com o Dr. Gederson Sucolotti, agradecer aos nossos apoiadores, patrocinadores que estão vistos ao fundo na TV e também no rodapé do vídeo. E vamos deixar aqui para o Dr. Gederson uma consideração final aqui, quem sabe fazendo também uma propaganda pessoal aí, a gente já mencionou, já salientou aqui, mas não custa de novo falar e quem sabe até alguma mensagem em relação à saúde para as pessoas e do ponto de vista da medicina funcional. Eu acho que o grande legado que a gente tem desse campo funcional, do Lair e dos outros inúmeros pesquisadores mundo afora que falam nesse campo, é a mensagem de que a saúde depende muito da pessoa. Nós temos um potencial interior para a saúde. É preciso entrar em contato com essa sabedoria. O corpo possui uma sabedoria ancestral, primordial. Os nossos genes existem há milhões de anos. É uma força muito grande. Então, às vezes a pessoa precisa apenas silenciar o corpo e a mente e entrar em contato com essa força, chamados mecanismos de autocura. Isso é possível. A gente tem casos hoje de cura espontânea, de casos de câncer e outras doenças graves. Então a busca por uma alimentação saudável, a busca por um sono de qualidade, pelo controle do estresse, pela atividade física, não depende de médico. A pessoa pode fazer em casa, sozinha isso. E isso consegue lhe ajudar tremendamente, né? E puxando então do lado da propaganda do meu assado, eu tenho um canal no YouTube, Dr. Gederson Sucolotti Oficial. E lá eu publico semanalmente vários vídeos, já tem mais de 60 vídeos, né, sobre saúde, qualidade de vida, temas variados. Vale a pena conferir. Legal. Muito obrigado ao Dr. Gederson Sucolotti, uma entrevista extremamente instrutiva, educativa, né, sobre esses aspectos tão importantes de enfrentamento de problemas de saúde a partir da medicina funcional. E fica aqui o convite para o pessoal que não pode acompanhar ao vivo, mas que pode assistir essa entrevista gravada. O nosso abraço a todos, nosso abraço ao Dr. Gederson, muito obrigado pela sua participação aqui e até uma outra entrevista.